Hello, 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 everybody! Friday night, Friday night, embalo sábado, sexta-feira à noite. Como vocês estão, meus queridos? Pois é, ao som de Batman Theme, dos The Ventures. Lembra do Batman dos anos 60? Eu descobri por acaso, o grupo chama-se The Ventures. A musiquinha é ótima e eles têm várias músicas legais. Aí achei legal para começar a sexta-feira de hoje, não é mesmo, Maria Clara? Henkita, how are you in Australia? How are you doing? Muito legal ver vocês aqui hoje e a gente vai falar sobre abdômen. O que será? Chega, Batman. Para, Batman. Esse Batman é meio doido, sabe? Deve ter algum bandido por aí, sei lá. Aliás, aqui em Brasília, vamos fazer um parêntese aqui. Senador com dinheiro na cueca. Precisa de Batman. Não é possível, não é possível. O cara tem 250 mil reais na cueca. Daí tem mais não sei o que na frente, não sei quantos mil. Esse cara não tem pênis, não tem bumbum. É só dinheiro. E ele não é pego. Horror, né? Horror. É gente nojenta. Nojento esse cara, essa gente ridícula que rouba dinheiro na pandemia. Ridículo. Viva o Batman! Coringa, pinguim, senador com dinheiro na cueca. Pronto. Já pegou todo mundo. Isso aí, Fabiana, Érica, Ellen Porto, que bom ter vocês aqui. Legal, legal, legal. Desculpa o desabafo, mas não dá. Não dá se chegar em casa, assiste, liga a televisão, senador é pego, dinheiro na cueca. Aí o Supremo, não sei o quê, diz que não pode, que não é autuado, não sei o quê. Gente, vai eu botar R$1.000 na cueca no dia de pagar imposto? Vai ver se eles não acham um flagrante. Gente ridícula, não é não? Bom, mas como é sexta-feira, vamos relaxar um pouquinho, não é mesmo? A Terezinha Trade, querida. Não é possível que a sua internet está caindo, Terezinha. A minha aqui tá bacana, vai melhorar. Monique, Vinícius, muita gente bacana. Então, gente, é o seguinte, a gente vai fazer uma live de sexta-feira, vamos falar meia hora rapidinho, sobre cirurgia plástica de abdômen. Vocês viram aquela vinheta que eu botei para chamar a atenção para a live? Uma moça bonita, magrinha, desfilando. Aquilo é o abdômen que todo mundo tem vontade de ter, homens e mulheres, né? Claro que cada um com as diferenças próprias do sexo. Né, Selma? Rebeca Franca. Legal que vocês estão aí. Denise, Vitória, Andréia Brito. Por favor, mandem coraçõezinhos, isso aumenta o algoritmo do Instagram. E compartilhem com quem você acha que possa se interessar. Dr. Ankita, I'm so glad to have you here. In Australia, I know this is morning, Saturday morning. This is a huge pleasure for me. I'm so sorry I speak in Portuguese. But, even though... Então, gente, é o seguinte. Existe muita informação e desinformação sobre as plásticas de abdômen. Às vezes as pessoas chegam no consultório e dizem assim, olha aqui, eu vim aqui para melhorar minha barriga, porque eu tive filhos, mas eu não quero aquele corte de fora a fora. Eu quero uma lipo e não sei o que, sei lá. E, ao contrário, tem pessoas que chegam com uma flacidez mais importante e elas querem fazer um tratamento clínico, vamos dizer, não é? Quer dizer, um tratamento assim com máquinas e que vai simplesmente estimular o colágeno e que a indicação está errada. Então isso aqui serve para a gente trocar umas ideias, botar pingos nos is. Então vamos começar. Assim, aquela pessoa que tem uma alteração no abdômen, às vezes, antes da gente comentar qualquer coisa, a gente precisa lembrar o que é que acontece, o que tem na anatomia. Então eu aproveitei o iPad aqui da minha filha, a Vitória, e aí eu peguei umas fotos. Aí você já viu, né? Você bota o dedo onde não deve e sai do lugar. Isso aqui, gente, é a parede abdominal. Tá vendo como funciona? Sabe aqui os gominhos? Aquela coisa de homens e mulheres que malham para burro e tem aqueles gominhos? Esses gominhos são divisões que a gente tem em dois grandes músculos que vêm lá da região das costelas até no pubis, lá embaixo. Geralmente são 4, 5 gominhos. O mais de baixo é o que é mais longo. Então você malha, e aí você vai mostrar, você vai perder gordura, e aí a gente vai perceber o relevo dessa parede abdominal por causa desses dois grandes músculos longos que se chamam retos abdominais. Dos lados a gente tem mais 3 músculos. Não vem ao caso nomes aqui,
Mas além do reto abdominal, que dá o aspecto do gominho, a gente tem a musculatura lateral. Mas o que eu quero chegar é nisso aqui. Tá vendo essa faixa branca que tem no centro do nosso abdômen? Isso se chama linea alba. É um tecido de fibrose que une esses dois grandes músculos aqui. O problema, gente, é que quando a gente engorda muito e perde volume, e principalmente as mulheres que engravidam, o que vai acontecer? O útero vai crescer, crescer, crescer e vai distender essas duas estruturas. E essa zona branca aqui, onde está fixado o umbigo, ela vai ser esticada. Ela vai se esticar, porque o útero não perdoa. Ele vai crescendo, crescendo, e essa linha central vai se esticar. E aí, isso se chama a famosa diastase ou diástase, que é a distância que no início da gravidez, por exemplo, estava assim. Ao longo da gravidez, essa região foi se alargando. Por que isso? Porque o útero tem que crescer. E esse tecido, como ele não tem muito tecido elástico, é só fibrose, ele não consegue voltar para o lugar depois que a gravidez acaba. Não é, Miriam? Miriam, querida! Noelma Ribeiro, Gabriela Berlim, que bom que vocês estão aí. Muito bem, gente. Então é isso. Simplesmente é assim, a gravidez ela vai distender essa musculatura, a linha central ela não tem fibra elástica, ela vai... E aí depois da gravidez, aquela barriga que estava super bacana vai ficar meio globosa. Aí vem a questão. Doutor, eu quero a minha barriga de volta. Vamos analisar. Primeira coisa, gente, a gente tem que perceber é que a parede do abdômen, não estou lá falando de intestino não, a parede do abdômen, a gente vai ter pele primeiro, depois a gente tem um pouco de gordura, depois a gente vai ter musculatura. É lógico que aí os músculos eles são envoltos por tecidos, a gente chama de aponeurose, e aí tem nervos e tem vasos, etc. Mas basicamente é pele, gordura, musculatura. Depois da musculatura tem outras coisinhas e tem o peritônio, que é a camada que reveste o abdômen por dentro, para proteger os intestinos contra traumas, né? Então, o que vai acontecer quando você engravida é que, então, como a gente falou, a linha central vai se distender. A pele vai estar um pouco também distendida, aí vai variar, assim, de acordo com a sua genética, com o quanto de gordura que você ganha durante a gravidez, com o exercício que você fez ou não. Então, a gente vai acumular tecido extra na pele, eventualmente na gordura, e a musculatura, coitadinha, ela não ganha, você não ganha músculo, você mantém o mesmo que você tinha. Só que agora, aquela coisa fechada que a gente tinha, ela se distendeu, e aí a barriga fica globosa. Não é trágico? Pois é. Mas é o preço pra gente ser mãe. O problema é o cara que engordou, que nem teve filho, e ganhou uma diastase ou diástase do mesmo jeito. Só que aí o cirurgião plástico, ele tem que avaliar, pelo menos na minha concepção, assim, quanto que eu tenho de pele, quanto que eu tenho de gordura e o quanto de afastamento ou diástase ou diastase que eu vou ter naquela musculatura. Aí é o ponto-chave para a gente definir que tratamento que vai ser feito. Uma pergunta muito interessante que a gente ouve, e aliás um comentário que a gente escuta, perdão, que os pacientes trazem e que a família fala é assim: não vai operar nada, sua boba, vai malhar, esse músculo volta. Gente, é duro, né? Coitadinha da moça. Tem um neném chorando, né? Ela tá meio deprimida, a barriga tá arredondada e o camarada ainda fala que ela é uma preguiçosa, que ela tem que malhar. Meus amigos, a malhação e o treino, ele vai te dar musculatura, evidentemente, mas não vai reaproximar os tais dos dois retos. Para de perturbar a moça, coitada. Ela tem que costurar, simplesmente assim. É lógico que vai variar o grau de afastamento. Algumas pacientes, elas têm às vezes 2 filhos, e por uma questão genética, uma bênção especial dos céus, aí esse tecido não se distende tanto. Aí vem aquela história, você lembra a Cláudia Raia, que teve não sei quantos filhos, acho que 2, né? E ainda ficou com a barriga legal. Isso se chama genética, isso chama-se hábitos de exercícios antes da gravidez. A gente não pode culpar as pessoas que não têm essa bênção especial da genética. Então, olha,
presta atenção, se você está aí do outro lado e você teve um neném, ou você ganhou peso, a sua barriga está globosa, e você malha, e ela não fica de tanquinho, é simplesmente porque você tem uma diastase ou uma diástase. E, aliás, uma boa notícia, os planos de saúde cobrem boa parte das cirurgias porque configura-se como uma alteração de função e não é só estética. Então a gente vai parar de ficar reclamando, ficar cobrando das pacientes que têm a diástase depois de gravidez, falar que elas são preguiçosas. Não, elas vão malhar, vão melhorar os outros músculos, vão ter outro ganho, mas aquela zona central ela vai continuar distendida do mesmo jeito. Então a gente vai fazer uma avaliação. Nós temos basicamente, assim, talvez 3 procedimentos cirúrgicos como plástica de abdômen. Eu não vou aqui falar de lipoaspiração. A gente já fez uma live sobre lipo. A gente comentou sobre a lipo HD e sobre a lipo de média definição, que é um colega do Rio Grande do Sul, Dr. Juliano Borilli. Ele descreveu isso e ele apregou e dá cursos. O cara é muito bom. E a diferença dessas duas lipos é que a lipo HD, ela define demais o abdômen. Fica aqueles falsos gomos, são ridículos. Eu, particularmente, não gosto. Fica parecendo as costas da tartaruga ninja. E a lipo de média definição, ela é mais suave, ela é mais próxima do natural. Você faz a lipo e você esculpe a sombra, vamos dizer, dos músculos reto-abdominais e de alguns outros desenhos do abdômen. Mas hoje a gente está falando de cirurgia. Pele sobrando, musculatura fora do lugar, eu preciso cortar, eu preciso costurar músculo. É isso que a gente está falando. Então, nesse sentido, eu vou comentar sobre 3 aspectos. Primeiro, existem pacientes que não têm uma diastase ou uma diástase. Oi, Lorena, que bom te ver, querida. Oi, Rosa, oi, Valéria, oi, Ruth. Que bom que vocês estão me prestigiando, uma bruta sexta-feira, né? Mas, enfim, se a paciente tem pele, um certo excesso de pele, mas não muito, ela tem principalmente uma gravidez anterior, com uma cicatriz de cesárea, e ela tem gorduras localizadas, primeira coisa que a gente vai fazer é simplesmente uma lipo de abdômen. Por quê? Porque eu não tenho o afastamento da musculatura. A musculatura está legal, mas eu tenho minimamente um excesso de pele e tenho mais gordura. Então eu vou fazer uma lipoescultura daquele abdômen, com média definição, com alta definição, o seu cirurgião vai te falar. E aí eu posso aproveitar aquela cicatriz da cesárea e a gente tira uma coisa que se chama fuso de pele abdominal. Eu te dou 2 grandes coisas. Você vai fazer um desenho com lipo daquele abdômen e eu vou tirar o tantinho de pele que você tem na região da cesárea antiga e ainda aproveito para corrigir a sua cesárea. Ah, minha cesárea ficou retraída, tem uma pochetinha em cima, é uma queixa muito comum. Sabe por quê? Porque os ginecologistas, os obstetras de modo geral, eles cortam na hora da cesárea, eles cortam pele, cortam gordura, vão lá no músculo. A gente dá aula lá em Dubai sobre ginecologia estética e eu falo sempre isso com eles. Quando o obstetra vai costurar a sua cesárea, ele tem que costurar primeiro o músculo, depois, na hora da costura da gordura, não pode ser no mesmo plano do corte da pele. Tem que ser um plano diagonal, que a gente chama. E depois a pele do jeito que ela tem que ser feita. Por quê? Porque se você costura a pele e a gordura no outro plano, isso dificulta que a pele ela fique aderida à musculatura. E aí evita essa miserável dessa pochetinha. Quem aí de vocês não fez uma cesárea e tem aquele gordinho acima da cesárea, aquela cicatriz presa lá que biquíni nenhum perdoa? Pois é. Então, essa paciente que não tem grandes alterações na musculatura, ela tem mais gordura e pouquíssima pele, vai fazer esse tipo de coisa. É uma lipoescultura abdominal com retirada de fuso de pele na região da cesárea antiga. Uma coisa super interessante aí que a gente pode fazer é o que a gente chama de lifting de pubis. Sabe, depois da gravidez, que a genitália, ela cai? Vocês já perceberam? Quando a paciente é mais jovem, de frente, você vê aquele sulco entre os 2 grandes lábios, a genitália mais frontal. Depois de partos, depois de um certo tempo, a genitália cede, a gente já não vê mais aquele sulco lá. Não precisa ficar chateada não, que homem é a mesma porcaria. Aquela bola cai, o negócio vai caindo, é uma tragédia. Então, nesses casos, a gente faz
tirando aquela cicatriz antiga, velha, retraída. A gente tira também a pochetinha acima da cesárea e eu aproveito e descolo o pubis e sobe a pele da genitália. Então você vai ganhar um bando de coisa, parece a Polishop. E mais o manual e mais não sei o que. Olha que legal. A gente faz a lipoescultura, a gente vai tirar um pequeno excesso de pele abdominal, tira a pochete, ainda descola o pubis, sobe, a genitália fica mais bacana, ainda tira aquele excesso de pele. Tudodebom.com.br. Só que aí vem a amiga dessa paciente e ela vai me dizer que ela teve um filho ou não teve nenhum filho, e você, ao examiná-la, né, Aline? Né, Marisa? Oi, querida! Ala Alcázar! Nice to meet you, sir! Nice to meet you! How are you? Bom, então quando a paciente ela já tem mais pele, mas ela não tem grande distensão, pouca quantidade de gordura, mas essa pouca distensão já me dá uma diastase ou uma diástase, mas não é assim suficiente aquela quantidade de pele para fazer o corte de fora a fora, aí, gente, chama-se mini abdômen. O que significa? Por que chama-se mini? Porque eu tenho mais afastamento da musculatura do que um excesso de pele. Então não justifica aquela cicatriz de fora a fora, mas justifica operá-la para que a gente faça a costura dessa musculatura de cima a baixo. Mini abdômen. O que é isso? É cirurgia. Você vai ao centro cirúrgico, anestesia peridural. Eu prefiro anestesia geral. Para mim, a anestesia geral tinha que ser feita para tirar dente. Acho a anestesia geral a coisa mais segura. O bom de ficar com o cabelo branco é que ao longo da vida você vai vendo tanta coisa que você vai criando insights, não é? Eu me lembro de um autor, quando eu era adolescente, ele falava assim, a pessoa quando amadurece, ela tem que ter opinião sobre as coisas. Não precisa ser uma opinião imutável, você não é dono da verdade. Mas o fruto da sua vivência são conceitos em prol do bem, não é? Eu penso assim, uma pessoa, eu estou com 58, uma pessoa com 58, tudo tá bom, nada tem uma certa regra, não sei, eu não sei se o espírito do cirurgião, a gente é treinado para tomar decisão, para salvar vida, para fazer coisas, então a gente tem que controlar assim para não ser muito, né, arrogante, para não ser dono da verdade, mas a gente tem que ter algumas opiniões. Então a minha opinião é que cirurgia com anestesia geral é muito mais segura, não tenha medo. Bom, mas enfim, eu indiquei um mini abdômen para minha paciente. Não é Luiz Abrão, Fabiola Graciano, Vinícius Andrade, Daniela e Davi. Muito bom ter vocês aqui. Então, gente, o mini abdômen nada mais é que uma cirurgia onde você pode fazer uma lipo, ou seja, ela tem distensão da musculatura. Não é muito, mas tem. Não tem muita pele, não chegou a desenvolver muita pele. É geralmente aquela garota que malha, que faz muitos exercícios, e aí tem um filho, talvez um segundo, não ganhou tanta pele, ela controlou a dieta, fez ginásticas durante a gravidez, mas infelizmente o danado do útero, ele veio, e a musculatura, o que acontece com a musculatura? Ela vai se distender. Ai, que decepção, cadê o Tati? Ah, ela não está distendendo, mas vai distender. Muito bem. Então, nesse caso, eu vou entrar por um corte. Ah, ela tinha cesárea antes. Ótimo. Ah, ela não tem cesárea. Infelizmente, a gente precisa discutir isso. Olha, você não tem cesárea, você não tem cicatriz, mas eu preciso cortar para costurar a sua musculatura. Pode. Você convive com esse corte, com essa cicatriz? Convivo. Legal. Então, está indicado. Se a paciente fica insegura, não sabe, não pode operar, não é? Não sou eu que vou portar a sua cicatriz, é você. Então você tem que decidir se pelo ganho, melhora a forma, ganha uma cicatriz, o que vale mais? É uma decisão sua que o cirurgião plástico vai te ajudar a tomar, mas não vai tomar a decisão por você. Então a gente vai fazer o corte, eu vou fazer a lipo nas laterais e eu vou fazer um descolamento até aqui em cima, onde a musculatura que vocês lembram é onde ela começa. Então eu vou ter que fazer uma aplicatura. Tem afastadores, a gente cria um túnel, algumas vezes a gente descola o umbigo e a gente vai lá nas costelas e vem dando
pontos para costurar. Aqui eu quero fazer um parêntese. Eu tenho um amigo, ele é brasileiro, Dr. Marco Faria, Marco Correia Faria. Ele é cirurgião plástico e mora em Singapura. Ele é um cara muito interessante. Ele é brasileiro, ele é gaúcho, e ele, enfim, mudou por aí, foi para a Ásia, para Dubai, depois ele foi morar em Singapura. E aí, lá em Singapura, mas aqui no Brasil ele já tinha desenvolvido a cirurgia robótica. A cirurgia robótica, ela ainda é meio polêmica, às vezes você vê colegas, isso é uma bobagem, não dá muito certo, mas tem que se ter um critério. O que é isso, cirurgia robótica? Você faz um mini abdômen, ou seja, você não tem excesso de pele assim muito grande, você não precisa fazer aquela plástica de abdômen clássica, que o corte fica lá embaixo, de um lado a outro. Não, é um mini abdômen, e aí o que a cirurgia robótica vai fazer é, com cortes muito fininhos, muito pequenininhos, a gente chama de endoscopia, o cirurgião vai estar sentado lá na mesa do robô, e aí o robô vai entrar abaixo da pele, descola o mínimo possível, e aí ele costura a musculatura como quando a gente faz no mini abdômen. A indicação da cirurgia robótica do mini abdômen, ela é muito precisa. Não é para todo mundo, infelizmente. Se a paciente tem excesso de pele, precisa tirar a pele. Se a paciente tem assim muita gordura, tem que fazer uma lipo e não é robô que faz. O robô, ele só vai fazer a costura dos músculos. Mais uma vez, esses músculos aqui. Tá vendo? O reto abdominal, o outro reto abdominal. Então, isso aqui, oba, funcionou, ó. Essa linha central, ela está afastada. Então, o que o robô vai fazer é uma costura daqui de cima até lá embaixo, sabe? Qual que é a grande vantagem disso? A vantagem são cicatrizes muito menores. A desvantagem é custo, né? Porque tem que usar um robô, não é todo hospital que tem, aqui em Brasília a gente tem, outros lugares do Brasil e do mundo também. E a outra lado ruim é que, infelizmente, não é para todo mundo. É como eu falei, não pode ter pele sobrando, porque senão você vai costurar os músculos, mas o que você vai fazer daquela pele? Vai ficar um papo lá embaixo. Não dá. Então esse é o mini abdômen. Daí chega a outra paciente ou um outro paciente, aquela mulher que teve 2 filhos, 3 filhos, ou um cara que nunca teve filho, evidentemente, mas perdeu peso e ganhou pele, e aí tem tudo. Tem pele em excesso, tem um pouco de gordura e tem a musculatura muito fora do lugar. Mas o principal aqui é pele. Sabe como é que é o teste? A paciente, ela se senta na sua cadeira lá, você está examinando, e ela vai dizer, olha, eu não gosto desse gordo aqui. Aí pega aquele gordo assim, que vai de fora a fora. É óbvio que eu tenho uma pele ali. E aí vem a questão, vou fazer lipo com esse excesso de pele? Não, claro que não. Gente, a gente tem lipo a laser, a gente tem vibrolipo, a gente tem lipo com Vaser, a gente tem várias tecnologias legais e tem uma outra bacana que eu quero fazer uma live, que é o Renuvium. O Renuvium é uma tecnologia de plasma que você faz uma lipo e depois você vem aquecendo a pele por dentro e essa pele retrai de um jeito fantástico. Mas nada disso vai tirar um excesso real e importante de pele. Eu adoro maquininha, eu adoro tecnologia, mas meu Deus do céu, tem uma tecnologia inventada pelos sumérios há 8.000 anos atrás, chama-se bisturi, faca. Essa aí não tem jeito, infelizmente a gente ainda não chegou lá. Eu acho que antes de eu morrer, assim, daqui muitos anos, a gente ainda vai ver alguma tecnologia bem bacana que talvez até evite cortar. Mas 2020, 2021 não dá. Pele em excesso real chama-se bisturi e a sinônimo é cicatriz. Ai, eu não convivo com cicatriz. Querida, não opere, ok? Se o seu cirurgião falar que não tem cicatriz, que a cicatriz some, mentira, viu? Mentira. Nós estamos em 2020, um ano louco. Não é possível que alguém ainda caia nessa. Se um paciente fala se vai ficar cicatriz, é óbvio que vai ficar cicatriz. Você está com um doutor lá, um cirurgião plástico, uma cirurgiã plástica, não é Deus ainda. Deus não está fazendo cirurgia por enquanto, aqui na Terra. Então cortou, o processo de reparação é feito através de uma inflamação e deposita-se colágeno e faz uma cicatriz. A questão é que uma cicatriz
colocada no lugar certo, costurada de um jeito certo, com material de primeira, e mais um pós-operatório que o cirurgião vai fazer, vai cuidar, e você vai cuidar também, porque não culpa o cirurgião se você não tem um repouso legal. Por mais que você diga que fez repouso, o cirurgião experiente vai saber que não fez. E fica aquela bobagem, aquele mal-estar, e quem sai perdendo é você com uma cicatriz ruim. Então tem que se cuidar depois da cirurgia. Então, pele em excesso, pele real, um excesso real, você tem que cortar. E aí vem o terceiro tipo, que se chama abdominoplastia clássica, ou abdômen total, ou em inglês tummy tuck. Significa que eu vou ter que fazer um corte ali embaixo, abaixo daquela dobra que tem no abdômen. Em geral, a gente tira aquela cicatriz ou cicatrizes de cesárea antiga. A gente ainda tem pacientes que fizeram cesáreas de urgência ou cesáreas nos anos 60, talvez 70, em que às vezes se fazia o corte vertical do umbigo até embaixo. Então aquela zona total do umbigo para baixo vai embora. Então você corta ali, descola a sua pele até lá em cima. Oi Dani, que bom que você está aí. Oi Marta, legal, meu amor, minha querida irmã. Então a gente faz o corte abaixo da cesárea, vai descolar até lá em cima nas costelas, aí eu vou costurar os músculos de cima a baixo, eu mantenho o umbigo lá do mesmo jeito, e aí eu desço com a pele que está em excesso, eu vou marcar aquela elipse de pele, jogo ela fora e vou costurar. Duas observações. Primeira delas, gorduras laterais. Existe uma técnica. O que eu quero dizer com isso? As pacientes têm musculatura fora do lugar, pele em excesso e gordura em excesso nas laterais do abdômen. Eu sou muito resistente em fazer uma lipo mais importante nas laterais do abdômen. Existe uma técnica assim, tem colegas que fazem, chama-se lipoabdominoplastia. Eu sou mais conservador nessa área, sabe? Sabe por quê? Porque quando você faz uma lipo, você lesa vasinhos. Por isso que a paciente fica meio roxa. E se eu lesar vasinhos nas laterais, vasinho, veia, artéria, nas laterais do abdômen, e aí eu vou descolar essa pele para costurar o músculo, o sangue que vai nutrir essa pele vem dos lados e vem de cima. Então se eu faço uma lipo nas laterais, eu vou lesar alguns vasinhos. E eventualmente esses vasinhos vão fazer falta para nutrir a sua pele e essa pele pode morrer. Então, eu assim, de um modo geral, eu não associo uma lipo maior no abdômen. Mas é claro, por exemplo, semana que vem eu vou fazer uma abdômen numa moça que tem gorduras nas costas aqui, gorduras no pneuzinho. Isso não tem problema, a gente pode fazer, cada caso é um caso. Então a gente pode fazer lipo sim, mas na minha modesta opinião, uma lipo com todo cuidado. Eu não posso expor você a ter uma morte das células da pele. Você já imaginou? Se aquilo, Deus me livre, morre, a cicatriz abre, vira infecção, vira uma tragédia. Eu não gosto. Mas enfim, alguma lipo localizada, bem traçada, não tem problema não. Então na plástica convencional, a gente pode sim, na minha opinião, associar um certo tanto de lipo. E o segundo aspecto, gente, chama-se umbigo. Outro dia uma paciente me falou que ela queria fazer uma cirurgia e ficar com a barriga da Gretchen. Aí eu pensei assim, bom, eu nunca vi a barriga da Gretchen. Aí eu fui olhar no Google e assim, vamos dizer que eu não gostei muito. Porque o umbigo é uma cicatriz que era ali onde tinha o cordão umbilical, que a gente se alimentava da nossa mãe, não é? Graças a Deus, a gente é mamífero, a gente tem placenta, então o sangue vem e vai através do cordão umbilical, e esse cordão umbilical entra no feto através do que é o umbigo. Então o umbigo é uma cicatriz. Essa cicatriz, todo mundo sabe, ela é invaginada. É um treco, parece um capitonê de sofá. Então ela prende a pele no músculo. Só que quando a gente faz a plástica, a gente corta dentro do umbigo. Não pode ser fora. Sabe? E aí eu fui ver aquela foto lá, eu achei feio. É um umbigo dessa largura e umas peles ali dentro que parece uma máquina de moer carne. Eu sei lá o que parece aqui. Todo respeito, eu não estou criticando o trabalho. Mas assim, eu não gosto.
né? As pessoas elas vão querer ir à praia, botar um biquíni, elas vão querer se olhar, não é nem para marido. Isso é tão bobo. A pessoa tem que se sentir linda para ela, né? Porque daí ela potencializa aquela percepção dela como mulher e sensual e tudo mais, e ela vai ficar fantástica. Mas o umbigo tem que ser pequeno, ele tem que ser retraído. Não dá para ser aqueles umbigos desse tamanho, aqueles umbigos horrorosos para fora, uma cicatriz fora. E, gente, aquilo é tão difícil de arrumar. Eu não sou melhor que ninguém, não, mas a gente deixa os umbigos bem pequenininhos, bem legaisinhos. Assim, não é igual Deus fez, mas dá para usar biquíni, numa boa. Então, gente, praticamente é isso. A gente tem que avaliar. Você quer ter a barriga legal? Então a gente vai ter que... Bom, é um caso cirúrgico, muito bem. Então a gente vai avaliar. Pele, gordura, músculo. Mais pele, aliás, mais gordura, lipo, pequena retirada de pele. Afastamento muscular, alguma lipo, nada de pele, mini abdômen, que pode ser feito com robótica. Agora, ganho de pele, sim ou não gordura e afastamento importante da musculatura, cirurgia plástica convencional, que é o abdômen total ou abdominoplastia clássica. Muito cuidado com o umbigo. E outra coisa, tem pacientes que mesmo com excesso de pele que você vai tirar na sua cirurgia, mas de um modo geral, pela genética, a pele não ajuda. É uma pele muito flácida, ela não tem uma estrutura legal. Tem tecnologias muito legais que você pode aumentar essa resistência depois. Você pode firmar essa pele depois da sua cirurgia. É bacana isso. Entre elas eu gosto muito do Ultraformer. É um tipo de tecnologia, ultrassom microfocado, e ele faz ele forma colágeno nessa pele. Então isso potencializa o seu resultado depois da plástica. Inclusive, tem pacientes que têm estrias acima do umbigo. Se você faz uma plástica convencional clássica e tem estrias em torno do umbigo, de um modo geral, do umbigo para baixo, essas estrias vão embora com aquela pele que eu desprezei. Mas as estrias acima do umbigo, elas vão ficar. Por mais que elas fiquem mais tensas, mais legais, mas a paciente tem que saber que depois da plástica a gente vai... Bom, se incomoda ela, né? Se ela se incomodar com essas estrias, ela tem que saber que vão continuar acima do umbigo. E aí depois a gente vai fazer tratamentos a laser, ou injeções de drogas, ou mesmo tecnologias mais novas como o Ultraformer. E a outra coisa que a gente tem que comentar é o tipo de ganho de músculo que você vai ter. As pessoas acham, às vezes, graças a Deus muita gente já não acha mais, porque a informação hoje em dia está muito bacana, mas tem gente que acha que uma plástica de abdômen total, aquela que você costura músculos e que tira excesso de pele, vai te dar os gominhos da barriga de tanquinho. Não vai. A gente na plástica tira excesso de pele, faz uma lipinha, tira e plica a musculatura. Quer dizer, lembra daqueles dois músculos centrais? Eu vou botá-los no lugar de novo. Eu vou deixar aquela linha central bem aproximada. Agora o tanquinho e o gominho, querido, você vai ganhar na academia. Entendeu? Você não vai ter barriga de tanquinho com a plástica. A plástica tirou excesso, botou o músculo no lugar. O resto pro tanquinho, pro gominho, é com você, lá com o seu personal trainer. Entende? Tem que ser muito claro isso, porque eu já vi no consultório. Graças a Deus não foi uma paciente que eu operei, mas a paciente chegou, ela queria uma nova opinião. É muito comum isso, a pessoa às vezes insatisfeita, ela vai de consultório em consultório. É lógico, eu também, se eu sou paciente, eu vou fazer isso, não tem mal nenhum. A gente quer ouvir opinião, porque médico não é Deus, a gente não é dono da verdade, não é? Então é legal ouvir opinião, sim. Mas eu já ouvi uma moça que me disse assim, porque o meu médico falou que eu ia operar e ia ficar com a barriga de tanquinho. Bom, não sei, talvez ele se expressou mal, eu não sei. Mas isso não é verdade. Isso tem que ser falado antes da cirurgia. Até porque, se você não fizer a sua plástica e tratar a sua diastase ou diástase, você, por mais que você vá malhar, a sua barriga não vai ficar de tanquinho. Ela está globosa, ela está distendida, então precisa costurar. Então, gente, como tudo na vida, é um conjunto de coisas. Não é só cirurgia plástica, não é só malhar, não é só isso, não é só aquilo. Agora, eu acho que você tem que ter uma orientação de profissional, né? Eu acho que aí um profissional legal, personal trainer é bacana também, mas é ouvir também a opinião de um cirurgião plástico, para você saber se está na hora de operar, qual tipo de cirurgia ou não, se vai só malhar antes ou depois, ou ambas às vezes, viu?
Então é mais ou menos isso. Tem outra coisa interessante, muitas pacientes, e homens também, têm hérnias. Quando a gente tem o afastamento dessa musculatura, olha aqui, tá vendo? Vamos lá de novo. Tá vendo essa musculatura? Aqui na parte central, às vezes, pela distensão da musculatura, a gente tem o aparecimento de buraquinhos. São o que a gente chama de orifícios herniários. E por esses orifícios passa, às vezes, uma gordurinha, às vezes até o intestino mesmo. Isso é o que a gente chama de hérnia. E aí a gente pode, durante a plástica de abdômen, a gente aproveita, ao costurar essa musculatura, a gente trata as hérnias também. Não é legal? Não é um combo? E só a última coisa. Como eu falei no início, daquela queda da genitália, obviamente, nas outras plásticas de abdômen, principalmente na plástica geral, né? Na plástica clássica, abdominoplastia clássica, você vai ter sempre uma elevação da sua genitália, sabe? A genitália depois do parto, depois de ganhar e perder peso, ela cai, como a gente falou. Então, numa plástica, você tem 2 coelhos com uma cajadada. Você tira o excesso de pele do abdômen, né? Sua barriga ela fica mais desenhada e o tanquinho vem depois, lá na academia. Mas de quebra, você tem uma ascensão, é o que a gente chama de lifting de pubis. E isso, no aspecto geral da genitália, é muito legal para homens e para mulheres. É isso, minhas queridas, meus queridos. Michele, que legal. Você está gostando? Está tirando várias dúvidas que eu tenho. Pois, Michele, manda bala, pode falar. É a sua hora de tirar suas dúvidas. A Maria Pinheiro, realize meu sonho. Você tem essa coragem? Maria Pinheiro, eu tenho toda a coragem do mundo. Eu quero saber se você se sente, assim, pronta para isso. Porque a cirurgia é uma coisa simples, é uma coisa segura, as anestesias são cada vez mais bacanas, a gente só opera numa cirurgia estética quando a gente tem todo um controle sobre a saúde da paciente, não se opera a paciente com nada de errado, então é extremamente bacana, extremamente funcional, extremamente coisa. Mas você vai se submeter a uma internação, tem risco de infecção, tem risco de complicação nas cicatrizes, obviamente que são riscos muito pequenos, mas há risco sim. E você pode ter dores, vai ficar inchada, um pouco roxa. Então a paciente, para se decidir pela cirurgia, ela tem que levar isso tudo em conta. Eu, seu cirurgião, não vou sofrer no seu lugar, eu sofro ao seu lado. A gente tenta dar o melhor pós-operatório de Brasília, de Dubai. Você não vai encontrar nada igual em termos de clínica, sem a menor falsa modéstia. Em termos de acompanhamento pós-operatório, lá na clínica a gente tem tudo que você precisa para desinchar, a qualidade de cicatriz. Se você precisar de 200 curativos, a gente vai fazer 200 curativos, a gente dá o apoio emocional que você precisa. Mas enfim, quando você toma a decisão de se operar, é você que vai ser operado. Então isso é uma questão emocional sua, não é marido, não é filho, não é pai. Se você não gosta do seu abdômen, da sua barriga, é uma ótima opção operar, mas você tem que estar consciente que não são flores. Os primeiros dias são chatinhos, depois vem um pouquinho de desconforto, mas depois a coisa vai nascendo. Sabe aquela história da lagarta e da borboleta? É a mesma coisa. Você só vai virar borboleta depois de passar por um estágio chatinho, ok? Maria P, você pode chegar em Brasília sem grana? Olha, eu não sei se você pode, mas eu não acho impossível não. E se você quiser chegar aqui, você vai ser muito bem recebida. Josi, deixa eu ver aqui. Quero umas costas bem lisinhas e afinar os braços. É possível, se for em Brasília para realizar? Josi, se você vier aqui em Brasília e se entregar para a gente, você vai ficar muito bem. Eu não sou infalível, não. E nem sou melhor nem pior que ninguém, não. Mas eu te garanto que é um trabalho bem bacana e eu acho que vai valer a pena você chegar aqui. Até porque é no centro do Brasil. Seja lá de onde você vem, é sempre mais perto do que uma coisa assim, muito no litoral, muito em cima, muito embaixo. Brasília está no meio. Lu, muito obrigado, querida. Você também é uma super profissional. Michele, eu tenho uma cesárea e fiquei com um queloide na abdominoplastia e o corte fica em cima ou abaixo da cesárea? Michele, fica abaixo da cesárea. A não ser quando a sua cesárea, porque a gente tem uns amigos e inimigos, é brincadeira, mas tem alguns obstetras que eles fazem o corte muito baixo. E às vezes não dá para tirar com a cesárea, porque não dá. Não tem pele, vai até deformar a sua genitália, mas eu vou te dizer que 99% das vezes a gente tira a cesárea embora. Agora, se você tem queloide,
aí muda de figura o negócio. Queloide é uma questão genética, às vezes aparece numa cicatriz, às vezes não aparece, e aí antes de você ser operada, para que o queloide não apareça, porque em geral vai aparecer de novo, você vai fazer um negócio, você vai ter que ir num radioterapeuta e procurar, a gente orienta isso tudo, aqui em Brasília tem, São Paulo, Rio, todos, lá em Dubai tem também, você vai no radioterapeuta e traçar uma estratégia de radioterapia que se chama BRAC, ou elétron terapia. É a única terapia que a gente tem hoje no mundo que vai fazer com que o queloide não venha de novo. E existe isso, a gente tem casos muito legais de pacientes que fizeram cirurgias e tiveram queloides horrorosos, e a gente opera, costura e aí vai fazer a radioterapia. Esse treco é com radioterapeuta, não é o cirurgião plástico, tem que ir lá falar com eles, porque durante o pós-operatório você vai ter 3 dias para começar isso, então tem que ser combinado antes. Então eu te operei hoje, até 3 dias depois você tem que começar o tratamento. E aí o radioterapeuta vai definir quantas sessões de braquiterapia você vai fazer. Se são 3, são 5, são 10, e em geral são diárias. E eu vou te falar uma coisa, estou te falando porque são estudos, e a gente tem assim resultados muito legais. Esse queloide, na imensa maioria das vezes, quase 100% não volta. Você vai ter uma cicatriz de fio de cabelo. Ok? Luparense, vai fazer um carnê? Para de bobagem, não precisa fazer carnê. Você sabe que você é da família e, como todos os outros pacientes, a gente faz você fazer. A Josi Corretora Cirela. Irei e vou me entregar assim. Venha, Josi. Venha, você mora em São Paulo. Adoro São Paulo, minha esposa é de São Paulo. Muito bem, e você vai se sentir muito bem. A Maria Pinheira de Suzano, legal, do lado de São Paulo. Você e a Josi vêm juntas, hein? Vamos fretar um avião. A Fabiola, muito obrigado pelos elogios. A Bárbara está perguntando a radioterapia. A radioterapia, não sabia que a radioterapia prevenia queloide. A radioterapia é um tratamento para queloide, é um deles. A gente pode injetar corticóide, a gente pode injetar crioterapia, a gente pode fazer compressão, mas depois que tudo falhou, aí a gente precisa cortar aquela cicatriz e aí a gente no dia seguinte, até 3 dias, como eu falei, você vai aplicar a radioterapia. E na maioria das vezes fica um fio de cabelo. Ok? Muito bem. Michele, legal. Muito bem. Deixa eu voltar lá para o início, vamos ver algumas perguntas. Muito bem. Não, a Terezinha está falando que ainda caiu o negócio. Muito bem, gente. Olha, na verdade, a cirurgia plástica de abdômen, ela é um conjunto. A gente tem uma estrutura tridimensional da musculatura, da pele e da gordura abdominais. Então você tem que fazer uma boa avaliação para que você corte esse tecido, plique essa musculatura e tire o excesso de gordura e também, lógico, de pele. Uma coisa assim que a gente vê de vez em quando, tem pacientes que se queixam, é que fizeram uma cirurgia plástica de abdômen e a cicatriz ficou assim legal, mas quando elas se sentam, aí fica uma gordurinha sobrando aqui dos lados. Isso às vezes é um excesso de pele, a gente chama de orelha, e aí às vezes até com uma anestesia local a gente pode tirar essas orelhinhas e ficar um acabamento bacana. A questão é que às vezes junto da orelhinha tem um acúmulo de gordura. E aí vem aquela coisa, se eu fizer só uma lipo, essa pele em excesso vai ficar mais em excesso, precisa tirar pele. E aí, ou então, o contrário, às vezes eu só tiro pele e fica aquele acúmulo de gordura. Gente, como tudo na vida, é um acabamento, você tem que ter esse refinamento para você perceber, assim, qualidade no término do trabalho. A posição da cicatriz, às vezes a gente vê cicatrizes que são em W, não dá para acreditar que um cirurgião plástico corte um W, não dá para acreditar. Eu já vi J, jura? Eu já vi um J para o lado, eu não sei. E, enfim, tudo na vida é bom senso. Tá bom? Queridos, queridas, é sempre um prazer tê-los todos aqui. É um prazer falar do que a gente faz, porque a gente faz com muito amor e muita paixão. Adoro isso. Acho que cirurgia estética completa reconhecimento de uma imagem positiva. Vamos fazer uma campanha mundial sobre abaixo o preconceito de cirurgia plástica? Vamos? Isso aí tem até dentro de médico. Tem cada médico imbecil, claro que são pouquíssimos,
mas tem os colegas que falam cada coisa bárbara. E você já percebeu, eu já falei isso antes, mas eu gosto de repetir, você já percebeu que a maioria das pessoas que são contra a cirurgia plástica pinta o cabelo? Você já percebeu que a maioria dessas pessoas, elas vão usam roupas legais? Sabe o que se chama isso? Isso chama-se autoestima, autoimagem, culto da imagem, sentir-se bem, positivismo, não é? E aí essas pessoas vão, e quando o sujeito quer fazer a mesma coisa, mas que precisa de um bisturi, não, isso não, você é louca, vai morrer. Meu amor, você vai morrer um dia, e você pode morrer de qualquer coisa a qualquer momento. Uma cirurgia não te expõe a um risco assim. Uma cirurgia bem feita, ela tem toda uma qualidade e tem toda uma segurança do mundo. Não é imune a risco, mas quando feita direito, é mais segura que andar de carro. Então vamos todo mundo se amar, quem quer operar, opere, quem não quer, não opera, você não precisa ser a Barbie para ser uma pessoa fantástica. Evidentemente que tem pessoas que têm várias rugas e mamas flácidas e barriga caída, e que são pessoas fantásticas, pessoas lindas. Você não precisa fazer plástica para ser uma pessoa incrível, né? Agora, você pode ficar uma pessoa incrível e mais feliz com você mesma de repente. Não critica quem gosta de cirurgia. Né? Não é por causa do meu bolso não, hein, gente? Eu falo porque eu acredito nisso. Eu acredito porque na adolescência eu fui gordinho, eu tinha 1000 problemas e eu sei o que é isso. Eu sei o que é a pessoa não se gostar em termos de corpo. Então que bom que tem técnica para te ajudar mais ainda nessa faceta a se sentir ainda mais feliz. Tá bom? Beijos, se cuidem, bom final de semana, a pandemia não acabou, máscara o tempo todo, isolamento social, nada de festinha, vamos agir legal, não exponha seu vizinho, seu amigo, seu familiar à doença. Beijos e, como a gente sempre fala, aproveite o final de semana, tá bem? Vai estar gravado no IGTV, se vocês quiserem checar depois e mandar para os seus amigos, tamo lá. Beijos!